Olá, oitavo ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gênero, leitura e análise. E hoje, nossa aula, nós vamos dar continuidade à nossa leitura do nosso paradidático, o nome do nosso paradidático é a Vinda da Família Real para o Brasil. Nós vamos ler a página 15, 16 e 17. Diz o seguinte na página 15. Se para as elites e classe médias as situações não eram boas, imagine para populações mais pobres. Fome, doença, miséria, violência, escravidão e etc. Fazia parte do dia a dia da maior parte da população do Brasil no final do século XVIII. A maioria da população poderia não dominar ou conhecer a teoria iluminista, mas bastante gente sentia-se tocada pelos princípios franceses da liberdade, igualdade e fraternidade. Para essa camada carente, a independência poderia significar não apenas o rompimento dos laços com Portugal, mas uma mudança em suas lastimáveis condições de existência, fim da escravidão, do racismo, dos privilégios da classe dominante. Tudo isso em mente, compreende-se a denominação da Conjunção Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, em Salvador, no ano de 1797. O movimento de cunho popular foi também derrotado pelas autoridades coloniais antes de começar em uma repressão, aliás, maior ocorrida em Minas Gerais. Afinal, eram pretos e pobres que se rebelavam e estes deveriam ser punidos exemplarmente. De novo, percebia-se o verdadeiro pânico das elites de uma rebelião das massas e de escravos negros. Aquelas revoltas de liberdade colonial, portanto, foram rápidas, facilmente sufocada. Não que os sonhadores com a independência tinham sumido, mas analisando-se o Brasil no início do século XIX, era difícil imaginar que a emancipação do país iria acontecer em menos de 3 décadas. Contudo, a independência não ocorreu por meio de uma revolta. A precipitação da independência do Brasil e suas características particulares em relação às demais nações do continente americano deveram-se a um episódio totalmente imprevisível. A transferência da família real portuguesa para cá. O Brasil nunca mais seria o mesmo daí em diante. A Europa no começo do século XIX. A agitação política não diminuiu na Europa no início do século XIX. Ao contrário, agravou-se. A Inglaterra, potência capitalista, ganhou uma forte concorrente. A França, após a Revolução Francesa, passou a se industrializar ainda mais com o governo de Napoleão Bonaparte. Em pouco tempo, a burguesia e os governos da França e Inglaterra estavam disputando mercados consumidores para os produtos de suas fábricas, o que levou muita disputa diplomática e armada. Napoleão, poderoso exército e contando com o apoio de muitos europeus que o viam como libertador, aquele iria acabar com a servidão, estamentos, o absolutismo e etc. Acabou por subjugar quase todas as nações absolutistas do continente. Entretanto, não teve como derrotar exatamente a arquival Inglaterra. Se as tropas napolitanas eram fortes em terra, bem mais poderosa era o poder naval inglês. A força marinha da Inglaterra, aliás, ajudaria a explicar por que o país foi a maior potência mundial até o começo do século XX. Dominar os mares era e é dominar o mundo. Vendo as dificuldades para derrotar militarmente e invadir a Inglaterra,
Napoleão mudou de tática. Ele tentou arruinar a economia do país rival para levá-lo à falência. Assim, em 1806, Bonaparte decretou o famoso bloqueio continental, pelo qual a França proibia qualquer nação da Europa de vender ou comprar produtos ingleses, sob a ameaça de ser invadida e ocupada militarmente. Para muitos historiadores, esse foi o primeiro grande erro de Bonaparte. Inicialmente, é verdade, a Inglaterra sofreu um bloqueio e seus produtos ficaram abarrotados de produtos. Não foi à toa que os ingleses, após trazerem a família real para o Brasil, pressionaram pela abertura dos portos da colônia para escoar aqueles produtos. Depois, no entanto, várias nações passaram a furar o bloqueio. Apesar da repressão francesa pela Europa, surgiram várias guerrilhas para lutar contra os exércitos franceses. Bonaparte, de libertador, passou a ser visto como um monstro sanguinário e anticristo. Por fim, Napoleão realizou seu outro grande erro ao invadir a Rússia em 1812, em uma ação desastrosa que lhe custou boa parte de seus melhores soldados e, portanto, enfraqueceu-o. Por mais brilhante que seja um general sem exército, não faz muita coisa. Em 1815, Bonaparte acabou derrotando-o e deposto do trono francês, mas isso é outra história. Essa foi a nossa aula de atividade de leitura de hoje, nas nossas páginas 15, 16 e 17 do nosso paradidático. Tenham todos um bom dia, uma ótima aula e até amanhã.